Muitas vezes bate na nossa porta, mas a gente não pode se abater, porque nós temos um Deus poderoso que cuida de nós. Mesmo a meio tribulação, meio a meios problemas, irritações, depressões, tristezas, angústia, ataque, a gente tem que permanecer firme no Senhor. Sempre, sempre permanecer firmes no Senhor. Nós estamos numa campanha de Daniel, hoje é o 17º dia, né? Glória a Deus por isso, que Deus nos fez permanecer de pé até aqui, né? E a cada dia pessoas maravilhosas, direcionadas pelo Espírito Santo e direcionadas pelo pastor Edilson e direcionada pelo pastor Lápides, pastor Adriano, pastor Humberto, que sempre está aqui conosco, né? O pastor Marquinhos também. 2 Marcos, né? Pastor Lápis e o pastor Marcos Veloso, e o Parquinho da Rosa Mônica, eu falo, é pastor da Rosa Mônica. Né? Então, nós estamos aqui, né? Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Antes da gente ler a palavra de Deus, hoje uma pessoa virou para mim e falou assim: o que é essa campanha de Daniel? O que é a campanha de Daniel? E aí eu fui dar uma breve explicação, né, quem foi Daniel, por que as igrejas têm esse hábito de estar orando os 21 dias, jejuando. É uma questão cultural de muitas igrejas, de muitas denominações. E eu falei para essa pessoa assim, e esse jejum e essas orações, esses cultos, muitas vezes nos testam a nossa fé, testa a nossa perseverança, testa o nosso compromisso com Deus, testa a nossa perseverança. E isso, irmãos, raciocina aí com vocês, né? Raciocina aí. Se não é tudo isso na nossa vida. Tira toda a religiosidade. Tira toda a religiosidade. Né? A religiosidade, muitas vezes, nos confunde. Muitas vezes nos confunde. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Então, a gente tem que perseverar nas coisas do Senhor, a gente tem que perseverar nos caminhos e nos propósitos. Vocês estão fazendo essa campanha, não é para a igreja de Cristo, não é para o pastor Edilson, que é líder dessa igreja, é para você mesmo. É para você mesmo. Não é para falar mais um número aqui na igreja, estou aqui todos os dias, faltei alguns dias porque eu tinha compromisso e tal, enfim. Não, é para você mesmo. De nada vai adiantar você vir 21 dias aqui, estar em oração, estar em jejum, se não mexer na sua alma, se não mexer nos seus propósitos, se não mexer no seu entendimento da palavra. Né? Então, essa é a verdadeira campanha de oração, campanha de jejum. Né? Não ficar assim, esmurecido, porque está fazendo jejum, não ficar esmurecido e falando, ai, mas hoje eu não comi carne, ai, mas ontem eu não... Enfim, não, gente, é você e Deus, né? Nós não necessitamos de estar falando tudo isso, né? Mas, vamos falar sobre Daniel. Nós já ouvimos vários pregadores aqui, e ouviremos ainda até no domingo, né? O final da nossa campanha, todos os anos a Igreja de Cristo faz essa campanha, né? Tenho 26 anos e meio que eu estou nessa igreja, 25 anos de batismo, né? Que eu batizei há 25 anos atrás, dia 18 de julho de 1999, eu me batizei, né? E a gente sempre faz essa campanha. E eu conversava com a Aurélia esses dias e falei assim, Aurélia, eu não escrevi nada no meu folheto. Nadinha, está aqui, em branco. Porque a única e exclusiva coisa que eu quero para a minha vida, né, eu quero estar na presença do Senhor. Então, esse é o meu voto, é estar sempre na presença do Senhor, porque quando a gente está na presença do Senhor, as outras coisas vêm. Então, eu estava comentando, a gente tem um misticismo tão grande, né, muitas vezes, de pensar, nossa, mas eu tinha que escrever. Não, eu, particularmente, senti paz no coração, porque eu quero só isso para a minha vida.
Somente isso, estar firme na presença do Senhor. Porque quando a gente não está firme na presença do Senhor, qualquer vendaval, qualquer vento que vem, a gente oscila, os nossos pés vacilam, a gente deixa de servir o Senhor, a gente deixa de seguir em frente, a gente murmura, a gente reclama, né? Mas então vamos abrir nossa Bíblia, lá em Daniel 1:8. Daniel 1:8, só a parte A que nós vamos ler. Somente a parte A, capítulo 1, verso 8, somente a parte A. Só isso. Diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Só até aí. Daniel 1:8a. Só isso. Daniel decidiu. Ele se propôs. Ele resolveu. Ele abriu mão. Você pode usar todos esses adjetivos. Ele abriu mão. Ele propôs. Ele decidiu. Ele não quis se contaminar. Nós já escutamos vários versículos aqui, vários pregadores, né, abençoados por Deus e direcionados por Deus, falando de Daniel. E Deus fala muito comigo lavando louça. Muito. É uma coisa assim, extraordinária para a minha vida. E quando o pastor Humberto passou a mensagem para eu estar trazendo a palavra para todos nós, Deus falou forte no meu coração, assim, olha o tema, se alguém estiver anotando, pagar um preço. Desse jeito, estava lavando louça, pagar um preço. Senhor, me abençoa, me orienta, me dê sabedoria, me dê estratégia, me dê conhecimento, para que eu possa levar a palavra àquele povo, mas primeiramente ao meu coração. Aí eu quero começar fazendo a pergunta, não precisa responder, nem levantar a mão, tá? Busca aí na sua memória, busca aí, nesses anos de vida que você tem, se você já pagou algum preço por alguma coisa. Não precisa responder não, só para você mesmo, só para a gente aprender aqui um pouquinho. Você já pagou o preço em alguma área, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela em qualquer área. Você já pagou um preço? Aí agora eu vou fazer outra pergunta para você e para mim. É fácil pagar um preço? Não é. Eu vou responder. Não é. Não é fácil você pagar um preço. Quando você quer adquirir algo, em alguma área, em qualquer área, seja ela espiritual, emocional, financeira, profissional, todas as áreas a gente paga um preço. E não é fácil, e não é diferente que Daniel pagou preço. Aqui diz, como eu li aqui, olha, ele se propôs a não comer e a nem beber aquelas iguarias que o rei tinha ali naquele palácio. Aí eu pergunto para vocês, no auge da adolescência pré-jovem, que né, não diz a idade dele, mas em média 16, 17 anos, ele abriu mão, ele pagou um preço de não se contaminar com aquela comida. E pensa, gente, quando a gente tem essa idade, quem é adolescente aqui sabe, quem já passou da adolescência, né, sabe também o quanto a gente sente fome nessa idade, quanto a gente quer comer coisas diferentes. E aí, imagina, gente, num palácio, imagine Daniel ali, o quanto ele queria comer daquelas iguarias, mas o que ele fez? Pagou um preço. Ele abriu mão, ele não quis se contaminar. E nós também, na nossa vida, não é diferente. Daqui a pouco eu vou estar fazendo algumas citações bíblicas aqui para vocês verem que não foi só Daniel que pagou o preço. Irmãos, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Enquanto a gente viver nessa terra, é isso aí, isso aqui não é um parque de diversão, não. Aqui na terra não é parque de diversão, não. É luta, é batalha, é guerrear todos os dias, é orar todos os dias, perseverar todos os dias. Aqui não é um parque de diversão. Viver e conviver e estar nessa vida, gente, é muito difícil.
Todos os dias você tem uma batalha a vencer. E todos os dias nós estamos pagando um preço. Nós que subimos aqui, nós estamos pagando um preço. Hoje, o pastor Edilson está lá em Pires do Rio, ele, antes de vir para cá, ele orou comigo, me passou uma mensagem, dizendo que ele estaria lá em Pires do Rio pregando, na Nova Aliança. Ele também está pagando um preço de deslocar daqui para lá, de preparar uma palavra, enfim. Tudo na nossa vida deve-se a um preço, a uma perseverança. É estar ali. Por exemplo, um agricultor, ele paga um preço. Ele paga um preço para plantar, para primeiro preparar a terra, gastar financeiramente, a expectativa dele é gerada para colher. Então, quer dizer, ele está ali, dedicando o seu tempo para aquilo. E muitas vezes, nós pagamos um preço e a gente não recebe a resposta imediata. Muitas vezes, nós não temos perseverança e muitas vezes nós desistimos no meio do caminho porque a gente quer a vitória rápida. A gente quer as conquistas rápidas. A gente já quer ver, e principalmente, irmãos, nesse mundo que nós vivemos hoje, imediatista. Nesse mundo que é assim, olha, se eu quiser falar com alguém agora lá no Japão, que está lá no outro lado, é só clicar. Então, hoje, não é só a juventude, não são só os adolescentes, não são só os jovens. Nós também estamos neste mundo de rapidez. Hoje a gente quer as coisas rápidas, a gente não quer. Irmãos, fala sério, nós não estamos querendo muito não pagar preço. A gente não quer levantar às 6 horas da manhã para vir orar, não. A gente não quer vir ficar orando aqui na igreja. A gente não quer ficar pagando um preço de jejum, de vir os cultos, né? Muitos dias, a igreja está lotada, tem dia que está menos, cada um tem os seus compromissos também, né? Eu perdi 2 cultos, né? Desses 21 dias, perdi 2 cultos, um porque era a festa da minha escola, Dia dos Pais, e a inauguração da escola, né? E agora, nesse sábado, eu, infelizmente, não vou poder vir, que é o casamento do Carlos André, que eu vou fazer o cerimonial, e do Kleber Júnior, né? Então, mas com os compromissos, a gente tem que ter esse compromisso. E também, o que acontece? Muitas vezes, nós não queremos vir para a igreja, que está com preguiça, que está desanimado, porque vai encontrar alguém que a gente não bate muito com a cara. E a gente paga um preço, meus irmãos, em todas as áreas. Paga um preço. Eu trabalho numa escola que tem 451 alunos e 43 funcionários. Ou seja, a gente tem pessoas de todas as formas, de todo caráter, de toda personalidade, de todo temperamento. É um desafio muito grande. É um desafio para nós, seres humanos, grande, grandioso. Por quê? Porque conviver e se relacionar não é fácil. Porque estar frente de uma batalha não é fácil. Você tem que ser muito homem, você tem que ser muita mulher para estar sempre perseverando. Porque muitas vezes a gente luta, a gente paga um preço e muitas vezes a gente não vê o resultado. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de pagar um preço, de estar à frente, de lutar e não ver resposta. Mas olha bem, e isso não é fácil. E não existe nada fácil. Se você vê que alguém está achando as coisas muito fáceis, tem um quê por aí. As coisas não são fáceis. Eu fico vendo assim, quando você quer investir em alguma área, eu vou falar na minha área profissional, que eu sou professora. Né? Se eu quis investir na minha área, eu tive que pagar um preço. Quando eu fiz faculdade, não existia faculdade aqui por perto. Não existia faculdade online. Eu tinha que ir para Catalão. Eu ia e voltava todos os dias, mais de 300 quilômetros todos os dias. Então, eu paguei um preço. Quando eu quis fazer a minha primeira pós-graduação, que era assim muito chique, quem tinha pós-graduação na época,
Eu tive que ir para São Paulo fazer pós-graduação. Eu tive que pagar um preço, né? E todos esses estudos meus durante esses anos todos, foi sim pagando um preço. Eu me lembro, né, quando o Davi foi para Nápoles fazer cursinho, né, que eu lembro direitinho dessa etapa na vida dele, que a Lorena chegou, estava arrumando comida no prato. Quem é mãe aqui vai entender o que eu estou falando. A hora que eu sentei na mesa, que a Lorena virou assim, mãe, o Davi está magrinho. Gente, que dia que eu dei conta de almoçar? Né? Em menos de 2 meses, ele tinha perdido 9 quilos. Né? Então, assim, de tanto estudar. Então, quer dizer, tudo na nossa vida, a gente paga um preço. Tudo na nossa vida, a gente precisa estar persistente. Irmãos, motivo, muitas vezes, para a gente desistir, a gente tem. Motivos, muitas vezes, para a gente se frustrar, se decepcionar, a gente tem. Pessoas que nos decepcionam, pessoa que puxa nosso tapete, pessoa que às vezes não entendem da mesma forma que você está querendo transmitir. Existem pessoas assim. Mas nós temos um Deus, gente, nunca esqueça disso não. Nós temos um Deus que tudo podemos, um Deus que tudo pode, um Deus que faz por nós, um Deus que está conosco nas lutas, um Deus que está conosco no levantar, no deitar, nas tribulações, nas alegrias. E a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 13, diz assim, ó, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Ou seja, quanto mais você tem, mais você é cobrado. Não é as pessoas estão tão materialistas que quando a gente fala quanto mais lhe tem, as pessoas já pensam que é o financeiro. As pessoas, na hora que fala que é prosperidade, já pensam que é só o financeiro. E não é. Quanto mais lhe tem, mais lhe é cobrado. Ou seja, se você tem paciência, mais vai ser cobrada a paciência de você. Se você tem amor, mais vai ser cobrado amor da sua parte. Quanto mais você tem conhecimento, mais vai ser cobrado. Quanto mais você dá abraço, igual eu gosto de abraçar todo mundo, né, dona Hilda? Mais eu gosto de abraçar, amo. Né? Então, mais lhe é cobrado. E isso na nossa vida. E outra coisa, meus irmãos, pessoas são cobradas o todo o tempo. E Daniel, ele pagou um grande preço de oração, um grande preço de jejum, um grande preço de perseverança, um grande preço de afastar das iguarias do rei, um grande preço de dar o testemunho dele ali vivo para aquelas pessoas. No entanto, ele foi convidado pelo rei. Olha bem. Então, o que acontece? Ele saiu de uma cidade dele, de uma terra dele, e foi para outra cidade, ele pagou um preço. Então, na nossa vida não é diferente. E por que o nome de Daniel está escrito na Bíblia? Porque se ele fosse um qualquer, o nome dele não estaria aqui na Bíblia. Porque ele fez a diferença do seu povo. Ele fez a diferença onde que ele estava. E deixa eu contar uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós necessitamos. Gente, aqui na terra nós temos que fazer a diferença. Nós necessitamos fazer a diferença. Nós temos que ser um testemunho vivo por onde nós passarmos. Se você está ontem nós tem um projeto lá na escola que chama Escola que Acolhe. E a gente lá com a psicóloga e tal, e eu falei para ela assim, olha, a gente precisa ser bom testemunho onde a gente estiver. Porque eu sou a mesma pessoa, gente, sou mesmo, eu sou a mesma pessoa que eu sou aqui na igreja, eu sou a mesma pessoa que eu sou em casa, eu sou a mesma pessoa que eu estou lá com a minha família, a mesma pessoa que eu sou na escola. Então, a gente tem que dar o bom testemunho onde a gente estiver, onde a gente for. E aí eu vou falar uma coisinha para vocês. A gente, não é fácil ser cristão. Se você achar que para ser cristão é fácil, gente, não é fácil. Não é fácil. Porque a gente necessita estar caminhando corretamente. Porque nós somos perseguidos pelos olhares. Nós somos perseguidos porque tudo que nós falamos, fazemos, agimos, pensamos, nós somos, infelizmente, vigiados. Porque as pessoas gostam, né? Gostam de apontar o dedo para a gente. Então, cuide-se do bom testemunho.
Cuide-se para que seja uma pessoa que as pessoas olhem para você e queira ser igual a você. Porque nós somos, segundo a palavra de Deus, nós somos discípulos de Jesus. E o que significa discípulos? Parecidos com Jesus. Aí vem uma grande pergunta para nós todos. Será que eu estou parecendo com Jesus? Né? E olha bem, e na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, nós temos vários homens e mulheres de Deus que, meu Deus, pagaram um grande preço. Pagaram um grande preço. Eu vou citar apenas alguns aqui, porque o nosso horário é rápido, né? E eu falo muito. Noé, ele pagou um grande preço para construir aquela arca. E não só por construir aquela arca. Foi pela zombaria do povo, ninguém acreditava nele. Ele falava que viria um grande dilúvio, ninguém acreditava. Ele teve que perseverar na fala que Deus teve com ele. Ele teve que perseverar em construir aquela arca e salvar os seus. Ele foi criticado, mas ele permaneceu firme com aquelas promessas. E aí eu falo para vocês, será que muitas vezes nós não somos criticados na nossa casa, de sermos evangélicos, de estar aqui na igreja? Vou contar uma coisa para vocês. A minha própria mãe, minha mãe é muito católica, né? Minha filha, mas tanto de dia, o que vocês vão... Eu vou falar com a palavra dela, tá, gente? O que vocês vão cheirar tanto nessa igreja? 21 dias seguidos. Né? Então, muitas vezes, até da nossa casa, às vezes nos criticam, igualzinho o pessoal na época de Noé. E vocês sabem muito bem a lição e toda a história que Noé nos passou. Moisés também foi outro. Meu Deus, como assim? Moisés foi levantado naquele lugar para tirar aquele povo dali. Ele pagou um grande preço. Gente, pensa vocês conduzirem aquela quantidade enorme de pessoas, tirarem do lugar para ir para uma terra que ninguém nem sabia que ia chegar, se ia chegar, seguir aquele Moisés. Pensa a murmuração. No entanto, muitos murmuravam, falavam, bom era lá, que tinha pepino, que tinha cebola, bom era lá. Pensa bem, gente, o quanto esse homem de Deus que deixou um grande e exemplar legado para nós que falamos até hoje sobre Moisés, o que ele deixou e o que ele passou até chegar, né, na terra prometida. E ele não chegou na terra prometida, porque ele morreu antes. Imagine só, outra pessoa que eu citei aqui, deixei aqui, Abraão. Deus falar para ele, olha, Abraão, dá licença, sai dessa terra, vai para outro lugar que eu vou te mostrar, sai dessa terra, vai para outro lugar. Pensa, ele estava ali numa boa, gente. Seu rebanho, suas ovelhas, seus camelos, aquela fortuna enorme, larga tudo e vai, segue, vai para outro lugar. Caminha. Imagine, mulheres, imagine nós, mulheres. Seu marido fala, levanta, vamos embora. Sei para onde nós vamos, não, mas vamos. Imagine, primeiro problema, primeiro desafio. Primeiro desafio que ele teve foi dentro de casa. Como assim, Moisés? Não. Abraão, como assim, Abraão? Sair daqui, está tudo bem tranquilo aqui, está tudo em paz, a gente sair daqui para outro lugar. Como que nós vamos fazer isso? Como que você vai seguir esse passo, né? Imagine, ele também pagou um preço, né? E lá também fala do sacrifício, né? Sacrifício lá do Isaac, né? Que depois ele teve o filho. Pensa, gente. Pensa bem. O desejo da sua vida é ter um filho. Depois você tem um filho e Deus te pede ele. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Pai da fé. Por sair daquele lugar e depois oferecer Isaac a sacrifício. Pagou um preço ou não? Será que nós teríamos coragem o suficiente a isso? Será que nós poderíamos fazer isso, tamanha proeza? Será? E outra personagem bíblica que eu citei aqui para a gente estar falando foi Ana.
Pensa, gente. Eucana amava Ana, mas Ana era estéril, não podia ter filhos. Foi submetida a quê? A humilhação por sua amante, amante do seu marido, Eucana. Pensa, ter filhos com outro. Pensa bem, gente. Tem filho, você não tem, né? Fazer o quê, né, Ana? Pensa o quanto Ana sofreu humilhação, retaliação. Mas Deus, como eu falei anteriormente, maravilhoso, tremendo, dá aquele filho Samuel a Ana. Aquele filho que ela fez uma promessa que jamais ele ia raspar a cabeça, passar a navalha na sua cabeça. Enfim, Jó, meu Deus, né? A Shirley pregou aqui sobre Jó e teve algumas citações de Jó. O irmão Carlos Jesus também falou sobre Jó. Olha bem, Jó. A primeira luta dele ali foi contra a mulher também. A mulher, Jó, amaldiçoa esse Deus que você serve aí, meu filho, pelo amor de Deus, e morre, porque ele não vai fazer nada por você, não. Mas Jó perseverou, perdeu tudo, filhos, bens materiais. E eu fiquei pensando esses dias, gente, que fé é essa de Jó? Lá no capítulo 42, depois se vocês, versículo lá, eu esqueci, não sei se é 42, alguma coisa assim, fala que ele perseverou e foi restituído tudo. E aí, gente, o que acontece? Jó pagou um grande preço, sabe para quê? Simplesmente para mostrar para as pessoas o Deus que ele servia. Olha bem, a Oneida falou uma coisa e o Aurélio citou ontem, eu quero tornar a citar. Daniel era um simples personagem. O que fazia diferença em Daniel era o Deus que ele servia. Então, isso é muito forte. A Oneida disse isso, bateu muito comigo no meu coração e no coração de alguém que citou aqui, o Aurélio até citou ontem isso. Então, as pessoas têm que ver em nós, irmãos, o Deus que nós servimos. O Deus que faz tudo na nossa vida, que tira a gente do lamaçal, que tira a gente do lugar que a gente não é. E outra coisa, Deus, Ele quer que nós levemos a palavra dEle onde que a gente for. Nós temos que ser evangélicos, cristãos, crentes, a característica que você quiser dar, o adjetivo que você, se quiser, dar para você mesmo. Onde você for. E mostrar para as pessoas, né, que é uma perseverança, é uma luta, e é sempre, e que onde você passar, e por onde você for, com certeza você vai sentir dificuldade. E eu vou falar uma coisa que eu falo, onde que eu passo sempre. Nós nunca perdemos por ser bons. Não se esqueça isso. Nós nunca perdemos por ser bons. A nossa vida é um ciclo. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. É um ciclo. Começa um ciclo, termina outro ciclo. A gente faz... E outra coisa, e tudo que nós plantamos, nós colhemos, ou cedo ou mais tarde, nós colhemos. E isso é muito importante em nossa vida e muito sério, porque a gente colhe, sim, o que a gente planta. Hoje, os meus colegas de trabalho foram meus alunos. Hoje, os meus colegas de trabalho, hoje eu sou diretora dos meus colegas de trabalho, que um dia eles sentaram na carteira. Então, quer dizer, é um ciclo. É um ciclo. E nós temos que perseverar nesse ciclo e semear coisas boas. Se você faz um ovo frito, faça bem feito. Se você vai conversar com alguém, dê atenção o suficiente. Faça a diferença. Tem hora, gente, meus irmãos, tem hora que não é muito fácil, não. Tem hora que não é fácil, mas o que é que eu estou falando aqui hoje? Nós devemos pagar um preço. E para a gente finalizar aqui, Jesus, ele pagou um alto preço por minha vida, pela sua vida. Jesus, ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus pagou um alto preço ali na cruz, para que nós reconhecermos
que Ele é o consumador, Ele que faz, Ele que fez, Ele que está do nosso lado. Jesus, eu estava falando agora com a Silvia, Jesus quando morreu, Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas vou deixar o pacificador, e você é a morada do Espírito Santo, e é o pacificador que vai te levar para muitos lugares, que vai te cobrir, que vai zelar de você, que vai te direcionar em tudo que a gente for fazer nessa terra. E eu quero falar para vocês, olha, pagar um preço no relacionamento, pagar um preço no seu trabalho, pagar um preço, por exemplo, gente, quem muitas vezes quer saúde, priva de uma alimentação mais gordurosa, faz uma academia, corre, paga um preço nisso aí. Quando você quer entender, eu achei tão bonitinha a irmã Marisete, né? Ela gosta muito de ler, e eu estava elogiando o quanto ela cresceu espiritualmente, o quanto ela cresceu em ler a palavra de Deus, o quanto ela cresceu em estudar a palavra de Deus. Irmãos, nós deitados numa rede ou numa cama, pensando que nós somos os bambambãs, nada vai adiantar, viu? Nada vai adiantar. Então, se você quer crescer em alguma área, sacode a poeira, faz alguma coisa, agiliza, corra atrás. O que eu tenho que melhorar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso para ser reconhecido? Não por homens, porque lá em Deuteronômio, lá em Colossenses fala assim, olha, 3:23, tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus, e faça de coração, porque o homem nos trai, mas Deus não. Então, quando você for fazer as coisas, faça como se fosse para Deus, tudo, e vale a pena. Então, meus irmãos, para a gente terminar aqui, para a gente estar orando, não deixe que as frustrações, que o desânimo, que as más línguas, que o apontar o dedo, te destrua espiritualmente. Permaneça. Você que está aqui até hoje, permaneça. Faça dessa campanha a melhor campanha da sua vida. Faça, não sei se você tem hábito de anotar, eu tenho o hábito de anotar muitas coisas. Então faça, olha, estuda, pesquisa na Bíblia, estuda, escuta cultos, diferentes pregadores, leia livros direcionados, para que você tenha sabedoria para administrar quando as pessoas, ou até mesmo conversar com as pessoas, né? Para você ter conhecimento suficiente, que através do seu testemunho você possa ganhar várias e várias almas. Mas não se esqueça, irmãos, a vida aqui não é fácil. A nossa vida lá no céu, lá na Nova Jerusalém, vai ser diferente. Mas enquanto você estiver aqui, é isso. É você perseverar. É você pagar um preço. Vamos orar? Vamos pagar um preço de oração? E eu estava assistindo um vídeo ontem, até passei por Aurélio. A questão da oração. Nos cursinhos de batismo, geralmente, eu escuto muito assim.